Então, como vocês podem identificar aqui, a gente teve esse win seguindo aqui da nossa entrada. Então, identificamos esse ponto aqui marcado por essa resistência, que tocou aqui nessa vela aqui anterior vermelha. E aí tocou aqui, a gente fez a nossa entrada bem aqui, seguido desse ponto. Então seria um ponto muito interessante porque a gente seguiria o padrão dessa vela aqui, desse toque. Então a gente está seguindo aqui uma LTA, uma tendência de alta. E sempre o mais interessante que isso configura é fazer sempre as entradas aqui dentro desses pontos. Eu vou marcar para vocês e aí vocês vão começar a entender e configurar melhor as entradas de vocês. Olha só, vou marcar aqui de preto porque fica até melhor para visualizar e aí fazer as entradas. Então isso é bem mais interessante aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui, ó, marcado aqui. Tocou na minha LTA, entrei. Tocou na minha LTA, entrei para uma compra. 1 win, 2 win, 3 win, 4 win, 5. Então aí já dava pra gente já sair do mercado e bater num take aí muito importante aí e saindo do mercado. Então com lucro no bolso, isso é o mais interessante, o lucro. A gente fez aqui, a gente fez apenas 2 entradas seguindo de análise gráfica. Como eu expliquei aqui para vocês, a gente fez análise gráfica, tivemos aí vitória. Seguimos aqui, tivemos também aqui vitória. Então vamos ver aqui o euro USD, tentar encontrar um ponto. Pronto, outro ponto aqui interessante. A gente poderia ter feito essa entrada aqui, ó, seguindo aqui. Quando eu bato o olho, pessoal, no mercado, eu já consigo de antemão identificar os pontos e já fazer minhas entradas. A gente que é profissional, que está há um bom tempo aí no mercado, a gente consegue ter essa visão mais ampliada. Olha só, tá vendo? Tocou aqui, a gente entrava. Mas o tempo aí foi crucial. Porém, a gente teria que aguardar. Felizmente é isso, pessoal. Então tem que sempre estar analisando os gráficos. Analisando, acreditando aí nessa movimentação, nessa possível reversão. Olha só. Então, estou aqui numa LTA bem interessante. LTA aí, ó, que está tocando. Possivelmente eu posso ter um rompimento. E essa vela aqui está identificando isso. Por que está me identificando? Porque aqui eu tive aqui um toque e essa vela aqui não teve mais força para continuar essa LTA. Seria interessante a gente fazer a entrada aqui? Depende. Se ela rompesse essa LTA. Se ela rompesse e aí viesse aqui tocar nessa região, seria bem mais interessante. E eu acredito que também a nossa entrada seria bem mais... eu teria mais confiança na minha entrada. Então isso que a gente deve fazer aqui. O mercado fechou, mas aí a gente fez bastante análise, a gente brincou bastante aqui com os gráficos, identificando pontos de entrada, como eu falei para vocês. Aqui a gente teve o IN, né? Eu mostrei para vocês também a entrada, aqui também a gente teve o IN. E aqui a gente está tentando encontrar uma oportunidade para fazer a nossa entrada. Identificar. Pode ser que essa vela toque e procure essa região aqui, mas pode ser também que ela rompa esse canal e dê continuidade a uma força vendedora. A gente tem que esperar para ver. Pessoal, trade é isso, é esperar, é ter paciência. E aí a gente vai calcular esse lucro. A gente teve um win, a gente teve 2 win. Então isso é muito importante. O certo seria, bateu 2 win, sai fora do mercado. Não há mais razão para estar no mercado. Se eu tive lucro, então vamos preparar para o próximo dia. Olha só, então vamos acreditar aqui, coloquei para 11 minutos. Por que eu coloquei para 11 minutos? Porque eu tenho que esperar essa confirmação aqui do rompimento dessa região. Você note que o que aconteceu aqui. Olha só, vou marcar novamente para vocês poderem ter uma análise mais aprofundada aqui do mercado e começar a identificar aquilo que eu estou identificando. É isso mesmo, começar a identificar. Olha só, pessoal, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto. Olha só, por que eu entraria contra a tendência? O que me possibilitaria entrar contra a tendência? Essa vela verde, entrar de ponta tendência de baixa, de queda? Não.
O que me possibilitaria ir contra a tendência é isso aqui, ó. Se durante essa região aqui, ó, aqui é o fim da região, vocês têm que identificar que nesse ponto aqui eu tenho um ponto X. Eu tenho um ponto X aqui. E nessa outra finalização eu tenho um ponto Y. Então, X e Y. Y aqui já tocou na região Y, já finalizou. Então ela mostrou que essa vela aqui não teve força para dar continuidade a essa força. Então tá buscando essa região aqui, eu tenho que acreditar nisso aqui. Fiz a entrada. Porém, a entrada estava programada para 3 minutos. Entrou aqui 10 minutos. E aí vamos tentar a sorte. No entanto, vamos acreditar que aqui essa vela ela derreta ao máximo possível aí e nos possibilita uma vitória bem distante aí do Lois. Então nossa meta aqui é procurar melhores entradas. Não é se livrar de Lois ou tentar amenizar nossas entradas de forma alguma. Nossos pontos é sempre identificar as melhores regiões e aí mostrar para vocês, primeiríssima mão, como um trade analítico ele passa a fazer entradas. Ele passa aqui, ó, vou marcar essa zona, eu vou marcar essa região aqui. Por que eu vou marcar essa região aqui? Porque olha só, a gente no percurso de tempo, a gente teve aqui, né, uma resistência que possivelmente ela foi atendida, foi obedecida. Olha só, é muito bom vocês terem uma ampliação do mercado. Vocês têm que ampliar o mercado, ampliar para vocês verificar o antes, que é o passado, e o presente, é o que vocês vão operar. Então vocês precisam identificar essa região. Então identifiquei, marquei. E entraria, onde é que eu entraria? Entraria, pessoal, nesses principais pontos. Entraria nesse ponto aqui de resistência e aqui nesse ponto de resistência. Teria o win bem farto. Win bem farto mesmo. Olha só, tá vendo? Aqui também teria mais um outro ponto de sucesso. Teria mais um ponto aqui de sucesso seguido aqui dessa venda dentro dessa resistência. Seguiu nessa queda e a gente dá continuidade a essa força. Então isso é bem importante. Quando eu começo a fazer análise desses pontos, eu começo a ter uma visão de mercado totalmente diferente. Eu começo a identificar ponto 1, ponto 2, 3, 4, 5, 6 e a partir daí eu começo a traçar as minhas estratégias. Onde é que um trade profissional faria suas entradas? Então, sempre identificando os melhores pontos possíveis durante as suas regiões. Então, dentro desse espaço aqui, né, eu tenho o tempo, né? Dentro desse espaço aqui eu tenho uma região de tempo. Dentro desse espaço aqui tem uma região de tempo. Aqui também eu tenho uma região de tempo. Eu tenho essa região de tempo. Então tudo isso configura algo fundamental para a gente poder começar a fazer as análises. Então a partir disso aí, aqui foi a entrada. Então, acreditando aqui, eu tive duas velas de queda. Porém, ela tocou nessa região aqui, buscando uma força para dar continuidade a essa tendência. Não rompeu de forma alguma. Porém, essa vela já teria me dado win. Infelizmente aconteceu um problema de ter colocado para 7 minutos. Não seria esse tempo ideal. Mas acreditando aí que, como eu falei, que esse canal aqui seria rompido. Então acreditando nisso aí, a gente marcou. Tudo é matemática, tudo é análise gráfica seguindo matemática. Então quem não é bom em matemática aí começa a estudar matemática, que aí vai ter uma visão mais ampliada aí do mercado. Então ponto X, tem um ponto X, tem um ponto Y. Ponto Y se finaliza aqui. É como se fosse um triângulo, um isósceles, que marcaria pontos de 90 graus, aqui pontos de 90 graus, e aqui teria 90 graus. Então assim, para eu ter feito a minha entrada aqui, esse ponto aqui teria que ser rompido. Porém, como não foi, identificou que teria uma reversão de queda. Foi aonde eu entrei acreditando nisso aqui. Porém, aqui eu tenho um suporte. Esse pequeno suporte aqui, que essa vela tocou e buscou essa alta. Ele pode ser rompido.
Como eu estou falando para vocês, pode ser rompido ou pode ser revertido. Porém, o tempo não foi um bom fator para minhas entradas. Mas vamos acreditar sendo confiante. Porém, aqui, ó, como vocês podem verificar, essa região de suporte foi obedecida. Tocaria aqui e entraria, seguindo essa reversão. O mercado está buscando um alta, mas vamos acreditar nessa reversão. O tempo não foi primordial, por isso que é muito importante vocês aí que estão iniciando começar a calcular bem melhor o tempo, para não ter esse problema aí que eu estou tendo. Possa ser que aqui seja loss, mas vamos acreditar que aqui vai ter um rompimento desse suporte. Então o mercado está fechando, nos fechou aí com um IN, aqui nos fechou também, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui eu tenho um eixo X, aqui tem esse ponto Y aqui. Finalizou, mas eu vou fazer aqui a última marcação para vocês, seguindo aqui essa finalização aqui, ó. Notem que parece, né, um triângulo aí, quilátero. Olha só como isso é interessante. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, essas marcações que favorecem uma visão totalmente mais ampliada. E fazendo a marcação desse triângulo aqui, a gente começa a fazer as entradas nesses pontos de aproximação mais forte. Ponto 1, 2, 3, ponto 4. Olhem isso aí. E quando eu traço aqui esses períodos, seria os pontos de entrada na qual eu começaria a fazer minhas entradas. 1, 2, 3, 4. Aqui não acharia muito interessante, porque fazendo as 4 já teria aí o lucro suficiente para poder parar no mercado. E aí, como eu falei para vocês, está buscando uma LTA bem forte, padrão aí de LTA. Porém a gente tem 3 minutos, que 3 minutos pode aí reverter tudo isso aí. Olha só como essa linha, como ela tocou nessa linha, não teve força para dar continuidade nessa subida de venda. Vamos acreditar numa reversão daqui a 3 minutos e possivelmente aí nos bater aí o lucro e dar o win. Vamos acreditar aí confiante na nossa entrada. Porém, como eu falei para vocês anteriormente, a minha entrada foi equivocada por motivo do tempo. E vamos fazer mais uma outra marcação. Essa marcação aqui quero fazer para vocês verem como é interessante essa marcação. Por que eu faria essa marcação? Olha só, teve 2 velas vermelhas que tocou nessa resistênciazinha, nessa pequena resistência de lateralização. E ela não teve, ela acabou caindo, foi quando eu fiz aqui minha entrada acreditando nessa força de baixa. Porém o preço está se localizando aqui dentro desse período, eu chamo de período é tudo isso aqui de um ponto a outro. Então eu estou identificando esse período e a partir daí o que acontece? Ela pode subir, pode descer, mas tudo pode acontecer de uma reversão. Então a gente tem que esperar esse padrão de reversão. Então a paciência é algo fundamental. Tá deixando pavio e eu tenho 2 velas vermelhas. Tenho aproximadamente apenas 2 minutos para finalizar essa operação. Pode acontecer dessa vela aqui ser vermelha, vir cair dentro desse canal de lateralização e romper toda essa região. Pode acontecer, sim. Análise gráfica é tudo isso aí que vocês estão vendo. Buscar entradas dentro das melhores regiões. Identificar os melhores pontos. Tudo que é marcação, eu gosto muito de brincar com o gráfico. Aqui a gente não teve uma oportunidade de entrada, mas tivemos também, pessoal, uma oportunidade de análise. Então a gente teve uma oportunidade de análise bem interessante. Então aí vamos acreditar aí nessa reversão. Não teve força, mas vamos acreditar nessa reversão. Se essa vela reverter, a gente teve... Olha só, pessoal, como é interessante a gente contar. Olha só. Tivemos 1, 2, 3, 4. 4 velas verdes dentro de um período de lateralização. Temos aqui uma região de resistência e temos aqui um suporte.
tocou, fiz a entrada acreditando aqui no rompimento da LTA. Porém, não obedeceu, né? Então buscou essa força aqui de alta, muito forte. Porém, estou acreditando aqui, confiante nessa vela aqui, que possa haver uma reversão de preço. E aí está acontecendo. Olha só como isso é interessante. Porém, o tempo não foi interessante. Mas aí a gente pode esperar. Então, como vocês podem observar, a gente teve aí 2 wins, né? A gente teve 2 wins e aí a gente vai acabar calculando aí. Como vocês podem observar, a gente teve aí duas vitórias. A gente vai calcular essa vitória. Vamos calcular aí essa vitória, né? 30,99 e 33,11. Eu gosto muito de arredondar os valores. Colocarei aqui 30 com 30, 60, 64. Vou colocar 64 dólares e converter esse valor aqui para reais. Então, olha só, a gente teve a primeira análise gráfica aí do canal, bem mais aprofundada. Teve aqui a segunda entrada. Toda ajuda deu vitória. Então, deu vitória. Vamos calcular esses dois valores, né? 64 dólares. Então, vamos converter esses 64 dólares em reais. Vamos lá, 64 dólares. 64 dólares, é isso mesmo? 64 dólares. A gente lucrou aí 341,25 reais. Então, pessoal, esse lucro aí, apenas com 2 entradas, o mercado não estava muito bom hoje, porém, isso não nos impossibilitou de ter esse resultado aqui positivo. Não nos impediu de ter um resultado positivo. O mercado não estava pegando muito bem hoje, mas a gente aí saiu no lucro de 341 em apenas um dia. Então, assim, isso é bem interessante para quem está iniciando no mercado. Fazer isso aqui por dia vai acabar tendo um resultado no final do mês bem maior do que trabalhar aí com salário mínimo. Então a gente ficou quase um salário mínimo aí com 2 entradas. E nas 2 entradas o mercado não estava pagando muito bem. Então o interessante foi apenas a análise gráfica. Então a gente seguiu esse padrão. Quero ensinar para vocês. Então, para quem está iniciando aí no canal, se inscreve no canal, participa, deixa seu like, compartilha bastante com o pessoal. E aí, vamos para mais análises gráficas aí do mercado. Então, valeu, pessoal, um abraço, nos segue, não deixa de nos seguir. Então, isso é muito importante. Valeu!